Oi, pessoal, então boa tarde novamente. Quem está falando aqui é a Patrícia, do marketing do Fast Commerce. Eu já estou aqui com o Renato, do PayPal. Então, hoje um assunto aí super interessante, né, para quem está procurando alternativas para um assunto que está muito presente no nosso dia a dia, né, que é a crise. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar a palestra. Antes de começar, todo mundo já sabe, aí tem a nossa perguntinha do áudio, para saber se todo mundo está ouvindo bem, como é que tá o som aí para vocês. Vou passar as instruções, se de repente tiver alguém que nunca participou da palestra. Então a gente tirou uma foto do Renato para comprovar que ele está aqui, né? A gente não liga o vídeo, porque às vezes alguém está acessando de um 3G, do celular, do tablet, e acaba comprometendo aí a transmissão. Então a gente só deixa a fotinho e vocês acompanham os slides e o áudio. Nós também estamos gravando a palestra, então na próxima semana a gente divulga junto com os slides no nosso blog e pelo e-mail que vocês acessaram aqui o webinar, vocês também recebem esse link por e-mail, então pode ficar despreocupado que todo mundo que entrou aí já vai receber por e-mail. Eu também estou moderando o chat, pessoal, então a gente deve ter aí mais ou menos 40 minutos de palestra. Deixa as perguntas para o final, né? 20 minutinhos de pergunta. Então, vou pedir para vocês aguardarem para fazer as perguntas. Se tiver muita pergunta, aí eu vou selecionar pelo menos uma de cada uma, para não ser injusto com ninguém, até a gente bater aí o nosso tempo. Nem todo mundo respondeu a pergunta do áudio, então se vocês puderem responder aí para a gente começar. Algumas pessoas falaram que o som está cortando. Aqui, para mim, na verdade, parou de cortar. Então, acho que a maioria está ouvindo claramente. Se tiverem também algum problema com o áudio durante a palestra, pode colocar no chat que qualquer coisa eu volto com essa pergunta aqui para vocês, tá bom? Então, queria agradecer aqui a nossa parceria com o PayPal e também a presença do Renato, que está trazendo esse tema aí que a gente não abordou esse ano, né, nem exportação. Cris, a gente já falou um pouquinho mais sobre outros aspectos, então com certeza vai ser bem interessante aí para todos vocês. Então, obrigada, Renato, e boa palestra. Obrigado, Patrícia. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renato, eu sou responsável pela parte de vendas internacionais do PayPal. E a ideia dessa palestra é a gente falar exatamente sobre esse momento dessa crise, qual uma das opções seria exportar e aproveitar esse enfraquecimento do real frente ao dólar para buscar mercados fora do país. Curiosamente, hoje eu vindo para cá, o taxista, quando eu entrei no carro, a primeira coisa que ele falou foi: você viu como o dólar disparou hoje? E aí a segunda coisa que ele falou foi: para a gente tá ruim, mas para quem está exportando tá bom. Então acho que tá tão antenado quanto a gente. Então essa é a agenda dessa nossa conversa. Primeiro a gente faz um resumo sobre o cenário econômico brasileiro, e aí depois a gente fala sobre o que deve ser analisado numa decisão de expandir internacionalmente, e a terceira etapa é como o PayPal consegue ajudar vocês a receber esses valores vindos do exterior. A gente começa falando sobre as motivações para expandir internacionalmente. Então, cada empresa pode ter um diferente mote, um diferente estimulador para que ela resolva fazer essa expansão. Então, pode ser simplesmente que você está querendo aumentar o lucro da sua empresa, pode ser porque você tem uma oportunidade única de mercado e que faça sentido você levar esse seu produto para fora do país, ou você pode ter um produto e um serviço único. Pode ser por questões simplesmente de economia de escala. Se você comprar em maior quantidade, você vai conseguir comprar o seu produto, sua matéria-prima mais barata, e aí faz sentido você ter operações para distribuir para mais de um país. Tem uma série de motivos, mas hoje, por causa dessa evidência que está a crise no Brasil, o que a gente mais vê relacionado com essa palestra é esse declínio das vendas nacionais. Então a gente tem visto muitas empresas reclamando que a venda está cada vez menor, as pessoas estão cada vez retendo mais e se segurando para não fazer investimento, não fazerem compras.
Eu conheço um amigo que tem um segmento que ele elogia, que é uma empresa de um auto center. Então ele falou, as pessoas estão cada vez comprando menos carro novo, e aí elas acabam fazendo manutenção mais vezes no mesmo carro. Então é um dos poucos que eu conheço que está feliz com essa crise. Porque, em geral, nas conversas que a gente tem com outras pessoas, com donos de empresa, todos reclamam que a crise realmente está impactando eles consideravelmente. Esse slide mostra algumas reportagens que saíram recentemente sobre essa queda nas vendas. Então fala ali, por exemplo, venda do comércio no semestre tem maior queda desde 2003. Vendas no varejo tem queda anual recorde de 5% em julho, 5,5% em julho. Comércio tem queda de 2,2% no semestre, o pior resultado em 12 anos. Então isso a gente tem ouvido constantemente nos meios de comunicação comentando sobre essa crise e todos os problemas que a gente está tendo hoje no Brasil. Nesse slide a gente fala sobre como anda a questão do dólar, do real versus o dólar no último ano. Então, a gente vendo aqui no início, há um ano atrás, o dólar estava um pouco abaixo de 2,5, então estava rodando na casa de 2,40. Quando chegou em fevereiro, março, ele houve um acréscimo muito grande. E agora, a mais recente, ele está acima de R$4, que era a expectativa até o final do ano. E a gente já está aqui hoje beirando 4,20 e ainda faltam aí 3 meses para acabar o ano, 2, 3 meses para acabar o ano. Isso aqui tem gerado uma série de oportunidades quando você compara o poder que o dólar tá hoje frente ao real. E esse aqui ilustra exatamente isso. Quando você pega todas as moedas no mundo, esse foi um estudo que foi realizado no mês de julho. Quando você compara com todas as moedas do mundo, o real é a moeda que mais desvalorizou frente ao dólar no mundo, esse ano, de janeiro a julho. Então, desvalorizou quase 20%, enquanto você tem outras moedas aqui que também, o dólar realmente está muito forte, mas a gente não esperava que o real fosse o que mais valorizasse no mundo inteiro. Esse slide mostra a balança comercial brasileira e qual o impacto dessa valorização do dólar na nossa economia. Então, você pode acompanhar, por exemplo, aqui em janeiro, fevereiro, a gente tinha por volta de 13 bilhões de exportação. E aí, quando houve a valorização do dólar a partir de março, você vê que as exportações começam a aumentar consideravelmente. Então, vão ali para 16, 15, 16, 19. Mês de julho foi 18,5 e o mês de agosto deu uma leve recuada para quase 16, 15,485. Em compensação, quando você olha as exportações, ela vem tendo um leve decréscimo. Então, ela começou em janeiro com 16 bilhões, e ela vai reduzindo, até que em agosto ela fechou em 12. Quando a gente olha isso no resultado final, no saldo, você vê que até o momento que o dólar não havia disparado, a balança estava negativa. A partir de março, essa balança começa a ficar positiva, puxada principalmente pelo aumento das exportações. E aí foi isso que foi mencionado pelo ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro, em um evento recente, onde ele colocou: nós já estamos detectando firmemente, não apenas no resultado da balança comercial, mas nós estamos medindo isso pela forma que a exportação voltou ao planejamento das empresas. Toda empresa hoje voltou a colocar a exportação no seu radar. Isso ele falou num evento há aproximadamente 1 mês e meio atrás, reforçando tudo isso que a gente comentou ali antes sobre balança comercial, aumento do dólar. Aqui a gente começa a segunda etapa. Essa segunda etapa a gente vai falar sobre o que deve ser levado em consideração na decisão de começar a exportar, né, na decisão de fazer essa expansão internacional. Então, existem teorias que dizem que existe um ambiente global, e dentro desse ambiente global você tem ambiente geral e ambiente de tarefa. E no meio aqui você tem a sua empresa. O que eles chamam de ambiente de tarefa é um ambiente que você consegue ter algum tipo de envolvimento, algum tipo de ação que você influencie
nesses players que fazem parte desse ambiente de tarefa. Já no ambiente geral, são forças que você é muito mais receptor do que ativo. Então você acaba tendo que se adaptar muito mais a elas, você tem pouca influência para alterar essas forças no ambiente geral. Então, dentro do ambiente de tarefa, que é aquele que a gente consegue influenciar, sempre existe aquela relação de poder e dependência. Então, aqui eu mencionei alguns exemplos. Então, quando a gente fala, por exemplo, distribuidor, você tem uma empresa que você quer fazer a exportação. Como vai ser a distribuição? Você tem a opção de ir numa empresa menor, onde você vai ter mais poder sobre essa empresa lá fora e conseguir se impor mais, ou você tem a opção de ir numa empresa grande, como o exemplo ali do Walmart. Se você não atingir os valores que ela quer, que ela deseja de produto para poder ela fazer essa compra, se você não seguir algumas regras que ela impõe para você como fornecedor, o Walmart acaba tendo um poder, não só o Walmart, mas qualquer distribuidor grande, ele acaba tendo um poder grande sobre você no momento dessa exportação. Um segundo exemplo é o exemplo de fornecedores. Então, continua ainda no mesmo conceito, a gente fica naquela relação de poder e dependência. O exemplo aqui é da Diet Coke. Durante anos existia uma patente para os produtos Diet, não só da Coca, mas de qualquer refrigerante Diet. Quando essa patente acabou, o valor foi reduzido consideravelmente e a Splenda pôde produzir um produto similar e vender para esses fabricantes de refrigerante. Então isso mostra que você, de repente, se você tiver um fornecedor único ou um fornecedor muito específico, que só ele tem aquela tecnologia para te fornecer, você também fica nessa relação, você fica muito mais dependente e você tem pouco poder sobre esse fornecedor. Ele pode cobrar mais caro, ele pode te impor algumas coisas e você acaba ficando preso a esse fornecedor por causa do poder que ele tem. O terceiro item são os clientes. Então, só essa decisão de vocês de exportarem, vocês já estão ficando menos dependente de um mercado específico de clientes. O exemplo que eu dei foi o PayPal. O PayPal ele tem operação em vários países. Então, com isso, se você tiver uma crise hoje, como está tendo, por exemplo, no Brasil, se você tiver uma crise na Grécia, as empresas que dependem somente desse mercado local, elas podem ter algum tipo de problema. Enquanto empresas como o PayPal e qualquer empresa que opte por fazer essa expansão internacional, que opte por buscar novos mercados, ela consegue, de repente, equilibrar. Ela tem um bom faturamento em um país. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos está se recuperando da crise que aconteceu em 2008, 2009, e aí você consegue, com isso, manter a sua operação no Brasil. E, por último, aqui é o exemplo dos concorrentes, de como essa concorrência, o aumento da concorrência pode diminuir o seu poder frente a esses outros concorrentes que entram no mercado. Então, o exemplo aqui é Cielo. Para quem lembra de como era o mercado antes, até 2010 existia um cenário de exclusividade. Então, na época, a VisaNet, que agora se chama Cielo, se você quisesse trabalhar com Visa, você só poderia se afiliar à VisaNet, a Cielo. E se você quisesse trabalhar com Master, você tinha que procurar a rede. Então você acabava tendo contratos com cada uma das empresas. A partir de 2010 o governo entendeu isso como um monopólio e resolveu criar o cenário multibandeira. Então todo adquirente pode trabalhar com diversas bandeiras. Todo adquirente pode trabalhar com toda a bandeira. Hoje ainda não é realidade, porque ainda existem algumas restrições, não é prática ainda. Mas a ideia era exatamente essa, que se você quer trabalhar com Visa e Master, por exemplo, você pode procurar uma Cielo que ela já oferece os dois. Se você for na rede, também oferece os dois e aí oferece algumas outras bandeiras. Então aqui mostra também essa relação de novos concorrentes. Hoje, por exemplo, no mercado que tinha pouquíssimos players, que era principalmente VisaNet e Redcar na época, hoje se chamam Cielo e Rede, você tem hoje GetNet, Elavon, Global Payments, First Data, que aqui no Brasil se chama BIM. Então, você fica sempre nessa relação de poder, ou mais poder ou menos poder, quando você tem mais concorrentes ou menos concorrentes no mercado.
Nesse próximo slide a gente fala sobre o ambiente geral, que é aquele ambiente onde a gente não consegue influenciar. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração quando for optar por entrar num outro país. Então, por exemplo, dentro de forças socioculturais, a gente tem linguagem não verbal, idioma, valores, religião, etc. Um exemplo de linguagem não verbal é, se você for no Japão, você precisa entregar o cartão com as duas mãos, senão mostra falta de respeito na cultura deles. Então, são exemplos de coisas culturais que para a gente é muito normal, mas que de repente você acaba perdendo um negócio, perdendo um parceiro num país desse, porque tem uma cultura diferente e acabou não analisando aquele aspecto dessa cultura específica. O segundo item fala ali sobre forças demográficas, então idade, sexo, raça, classe social. Por exemplo, se você tem um produto voltado para público jovem, a Europa ela tem um percentual grande de público na melhor idade. Se você busca um país como a Nova Zelândia, ela tem um perfil mais jovem de população. Então, você acaba, se você conseguir entender essa demografia, entender essa composição de cada lugar para onde você está indo, e você tiver que tomar uma decisão, eu tenho um produto mais jovem, então provavelmente eu vou focar no mercado da Nova Zelândia, ao invés de focar no mercado da Europa, por causa da idade da população. Quando a gente fala de forças políticas e legais, os aspectos são regulamentação, barreiras comerciais, sistema legal, blocos econômicos. O exemplo que a gente falou sobre os adquirentes, sobre esse elo no slide anterior, também se aplica aqui. Então, imagina que você é um adquirente, você era um adquirente em 2009 e você queria entrar no Brasil. Mas existia esse monopólio. Então, que bandeiras você vai distribuir no Brasil? A partir do momento que houve essa regulamentação e que o governo criou esse cenário multibandeiras, o mercado passa a ser propício para você entrar, porque aí você tem sim chance de competir com esses outros concorrentes dentro daquele mercado específico. Então, são pontos que a gente precisa levar em consideração o quão regulamentado o segmento que vocês atuam está no país onde vocês querem entrar. A quarta força, que a gente chama de econômica, são pontos como sistema econômico, inflação, desemprego, crescimento econômico. Um exemplo é, se você tem um produto e você quer expandir para outros países. Dependendo do produto que você for expandir, por exemplo, pode não fazer sentido ir para a Grécia nesse momento. Pode não fazer sentido para alguns países que estão com uma situação econômica menos favorável do que outros países, como a gente comentou sobre o caso dos Estados Unidos. E por último, a força tecnológica, que é você entender o que você tem de estrutura nesse lugar, que tipo de avanço disponível, avanço tecnológico tem nesses países e o que está disponível para poder você usar dessa tecnologia. Então, você analisar do que você vai precisar de infraestrutura, de tecnologia, se faz sentido você entrar naquele país, se você vai conseguir realmente usar essa estrutura que eles têm lá e o que está disponível. Esse slide mostra quais são as principais estratégias para você expandir internacionalmente. Então, são elas exportação, licenciamento, ou quando você abre uma franquia fora do país, uma joint venture ou uma aliança estratégica, e quando você abre uma subsidiária fora, totalmente sobre sua responsabilidade nesse outro país. Então, a gente colocou ali embaixo uma reguinha que diz baixo ou alto, baixo nível de envolvimento, investimento e risco, ou alto nível de envolvimento, investimento e risco. O que diferencia cada uma dessas estratégias? Quando a gente fala de exportação, você não precisa montar uma estrutura fora do país. Então, você não precisa ter um custo de montar essa operação lá fora. Então, a gente fala que isso tem menos risco. Você vai ter um baixo risco, baixo investimento. Quando a gente vai para o segundo exemplo, a segunda estratégia, quando fala de licenciamento e franquia, é como se você deixasse outras pessoas representarem você fora do país. Você aqui também não entra com o custo, com o investimento para montar essa operação lá fora, mas em compensação você abre o seu know-how. Vai ter alguém de fora da sua empresa que vai absorver todo o seu conhecimento sobre o seu negócio, que pode ali na frente virar um concorrente, deixar de ser uma franquia e virar um concorrente seu. No terceiro exemplo, quando a gente fala de aliança estratégica,
além de você fazer isso aí basicamente são duas empresas se juntando para entrar num país. Nesse caso, além de você fazer parte do investimento, além de você custear a parte desse investimento, você ainda precisa abrir uma parte do seu know-how para a empresa. Então a gente entende que isso é mais arriscado, isso envolve mais investimento e mais risco, porque, como a gente mencionou antes, é uma empresa que não é uma empresa parceira, apesar de ser uma empresa parceira, mas é uma empresa diferente da sua, e que ali na frente ela pode, de alguma forma, vir absorver o seu conhecimento e formar um concorrente. E por último é a subsidiária, quando você assume tudo, você assume o custo integral, você assume todo o investimento, e a gente entende que isso tem um risco maior. Em geral, as empresas optam, as pequenas empresas hoje, as pequenas e médias, e aquelas que estão optando por iniciar um processo de expansão internacional, geralmente elas optam pelo primeiro item, a exportação, exatamente por causa desse baixo investimento e baixo risco que elas correm. E aí, se elas verem que isso está evoluindo e que faz sentido partir para uma das outras estratégias, aí elas mudam no meio do caminho. Mas, geralmente, a maioria das empresas optam pelo modelo de exportação. Esse slide aqui ele é para mostrar o potencial lá fora, o potencial que o Brasil tem de exportação hoje. Então, essa pesquisa ela foi desenvolvida pelo próprio PayPal em 2013. Ela se chama Spice Routes, ou Rota das Especiarias. Se vocês jogarem no Google, vocês conseguem achar essa pesquisa completa. Então, basicamente, ali o que eu peguei foram os 5 países que o Brasil mais exporta e qual o volume que eles exportam hoje e qual a expectativa para os próximos anos. Isso mostra também o cenário otimista em relação a isso. Isso tudo antes da gente até ter a gente considerava o Brasil entrando numa possível crise, mas não considerava que fosse tão séria, com o dólar, por exemplo, tão forte. Então, a tendência é que esse número seja maior ainda do que a gente espera para 2018. Então, ali você tem os principais, são Estados Unidos é o primeiro, o segundo é a China, o terceiro é Reino Unido, o quarto é a Alemanha e o quinto, a Austrália. E ali embaixo, está bem pequenininho, mas o que está escrito é que em 2013, esses 5 países juntos somaram 1,5 bilhões de reais e há uma expectativa de que em 2018 isso triplique. Então a gente chegue aí a 4 bilhões só para esses 5 países em 2018. Nessa terceira parte da nossa conversa, eu falo um pouco sobre como o PayPal consegue ajudar, quais ferramentas o PayPal consegue ajudar vocês a receber esses valores no caso de optar por uma exportação. Hoje, quando a gente fala de intermediador, o PayPal é o único intermediador que consegue fazer vendas internacionais. Então, se você pega concorrentes nossos que trabalham com o mesmo modelo de negócio que o nosso, você não consegue fazer essa venda internacional, a não ser que você busque direto um adquirente, aí você precisa do adquirente, o gateway, o antifraude, e você acaba tendo mais de um fornecedor. E tem que administrar esses 3 fornecedores. Mas como intermediador, hoje o PayPal é o único intermediador que consegue fazer isso. Aqui são os números do PayPal. Então hoje a gente opera em 203 países, tem um total de 169 milhões de usuários, e hoje em 26 moedas. Essas 26 moedas você consegue no site também, www.paypal.com.br, onde você consegue encontrar todas as moedas, mas todas as principais estão dentro desse site, dentro desse portal. No Brasil hoje a gente está com 9,1 milhões de usuários e mais de 100 mil estabelecimentos já cadastrados aceitando o PayPal. A empresa entrou no Brasil há aproximadamente 5 anos, e o crescimento tem sido bastante positivo, considerando esses 5 anos que a empresa chegou aqui no país. Esse slide é um slide mais conceitual, porque tem bastante gente que não conhece o PayPal, ou conhece o PayPal como um wallet, como só quando fez uma compra no eBay. Então, basicamente, você tem 3 formas de alimentar a sua conta. Você cria uma conta PayPal,
E você tem 3 formas de alimentar ela. Uma é, se você tiver conta nos bancos Citi, Santander ou HSBC, você consegue fazer o cadastro dessa sua conta dentro da sua conta PayPal. Então, quando você faz uma compra e opta por isso, por esse modelo, o valor é como se fosse um débito direto da sua conta bancária direto para o vendedor. A segunda forma são cartões de crédito. Você cadastra um cartão de crédito e aí esse valor é sempre debitado desse cartão de crédito. A grande vantagem aqui, eu vou mencionar no próximo slide, mas a grande vantagem aqui é que ao invés de você usar o cartão, o comprador, ao invés de expor o cartão 3 vezes, por exemplo, ele foi fazer 3 compras diferentes, ao invés de ele expor 3 vezes em 3 estabelecimentos diferentes, ele fica com essa informação, ele só expõe uma vez, que na verdade ele só enxerga, a operação dele ele só enxerga isso para o PayPal. E o PayPal fala com esses 3 estabelecimentos. Então, ele corre 3 vezes menos risco nesse caso que eu mencionei. Se ele fizer 50 transações, são 50 vezes menos risco do que ele fazer transação 1 a 1 em 50 sites diferentes. E a terceira opção é o saldo PayPal. Se você, por algum motivo, recebeu um valor do PayPal e você tem esse saldo, até empresas também conseguem fazer isso. Sempre que você recebe o valor, você recebe lá, por exemplo, você recebeu um valor em real, um valor em dólar, um valor em euro. Isso aparece na sua conta nas diversas moedas que você receber, dentro daquelas 26 que a gente comentou. E você consegue fazer compras com esse saldo, sem precisar tirar nem do seu cartão, nem da sua conta. Você consegue, com esse saldo, fazer uma compra naquelas moedas. Então, se você tem um valor em real, você consegue fazer uma compra em real usando o seu saldo PayPal. Se você tem um valor em dólar, você consegue fazer a compra lá fora, pagando em dólar com esse saldo que você tem dentro da conta PayPal. Aqui são alguns que a gente fala, quando a gente fala de solução completa, são aqueles casos que eu comentei. Você tem a opção de buscar ou um intermediador ou 3 fornecedores para oferecer a mesma coisa quando você vai vender no seu site. Então você tem lá, na solução completa, a solução do PayPal envolve o adquirente, o gate e o antifraude, o serviço de antifraude. Então, basicamente, você tem o serviço desses 3 segmentos, desses 3 fornecedores dentro de uma única solução. O segundo ponto é a certificação. A gente é a única empresa PCI nível 1 no Brasil. Hoje é o nível mais avançado, o nível mais top hoje de segurança de certificação. E a gente tem um programa de proteção ao comprador e ao vendedor. Basicamente, o que a gente faz é uma conciliação, como se fossem pequenas causas. Se você tem, por exemplo, um bem tangível, tem algumas regras, tá? Vocês precisam ver também no site como funciona, mas, por exemplo, você tem um bem tangível, aí você enviou esse bem para um comprador. Esse comprador vira e fala, eu não recebi esse produto. Se você comprovar que você enviou através de, por exemplo, rastreamento do correio, você recebe, o PayPal cobre esse valor. Então, é o que a gente chama de proteção ao vendedor. Mesmo que ele fale que não recebeu, o PayPal cobre esse valor e ele não vai descontar esse valor de você. O vendedor ele continua recebendo esse valor. O mesmo é válido para o comprador. Se o comprador falar não recebi e o PayPal e o vendedor comprovar que enviou aquele produto, a gente não desconta do comprador. A gente assume esse prejuízo e não desconta esse valor do comprante, devolve o valor para ele que ele pagou na mercadoria. Aqui a gente fala sobre os produtos, então a gente tem 3 formas de cobrança hoje de recebimento. Então o primeiro deles é pagamento por e-mail, é super simples. Se você tem uma conta PayPal, você entra e fala, dentro do portal paypal.com.br, você entra, faz o login com seu usuário e senha. Então você consegue fazer uma cobrança de uma pessoa, então fazer um recebimento. Então, por exemplo, você envia para o meu e-mail e aí ele fala, eu preciso cobrar R$50 do Renato. Ou você envia para o meu e-mail, diz qual é a moeda e qual é o valor. Então você coloca lá, o meu e-mail, real 50. Quando você envia isso, vem uma cobrança para mim com um link onde eu entro com a minha conta PayPal e faço o pagamento.
Esse exemplo é muito útil para empresas que, por exemplo, não fazem, não têm um site com e-commerce, então elas conseguem usar esse produto que a gente chama de e-mail. Eu tenho um caso, por exemplo, de distribuidor de cosméticos que exportam e eles, como não tem um site específico para isso, eles fazem toda essa cobrança do comprador lá fora via esse pagamento por e-mail. A outra opção é a tradicional venda online. Até o mês passado, o PayPal, você obrigatoriamente tinha que ser redirecionado para a conta PayPal. Então a pessoa está no seu site, ela escolhe o que ela quer, na hora que ela for efetuar o pagamento, você era direcionado para o ambiente PayPal. No mês passado a gente lançou um produto que aqui no Brasil a gente chama de PayPal Plus, que é o checkout transparente. Então hoje o comprador ele tem as duas opções. Ou ele pode usar a conta PayPal dele, onde ele entra com as informações de login e senha e faz essa compra, como ele pode usar o pagamento do checkout transparente. Ele digita as informações do número do cartão, data de validade, de expiração e o CVV, e ele consegue fazer esse pagamento. Tem algumas regras que quando você tem esse checkout transparente, você precisa também ter algumas regras mínimas de segurança para garantir que a gente continue dentro do PCI. E o último exemplo é o outro produto, é esse PayPal Mobile. Na verdade, o que a gente faz ele se adequa a esse device que é o aparelho celular. Então você tem também esse checkout com a opção de fazer uma experiência similar à que você tem no computador, só que adaptada para o celular, para o mobile. Aqui a gente fala alguns principais clientes que trabalham com a gente hoje. Então você tem clientes grandes aí, Vivo, Gol, Privalia, Polishop, Ponto Frio, Casas Bahia, Extra, TAM, Estante Virtual, Nike, Marisa. Mas a gente tem também uma atuação muito forte em pequenas e médias empresas, porque o custo de você administrar esses 3 fornecedores e o custo que você tem com cada um desses fornecedores, como o volume não é muito grande, em muitos casos, principalmente pequenos e médios, faz muito sentido você procurar um intermediador, ir atrás de um intermediador que te ofereça essas 3 soluções, porque o valor às vezes o volume é pequeno que não justifique você ter esses 3 fornecedores, né? Então a gente tem tem vários clientes que são grandes, como esse que a gente mencionou, mas tem muito cliente também de pequenos e médios. E nesse slide a gente fala um pouco sobre o que seriam próximos passos para quem resolve exportar, né? A gente tem uma série de etapas, né, de dúvidas que geram, que são mais específicas, então falam muito mais coisas operacionais. O que a gente tentou cobrir nesses slides aí foram coisas mais estratégicas, ainda no momento de decisão. Decidiu exportar, e aí quais seriam os próximos passos? Ver documentação, ver questões de envio, credenciamento, frete, o que é restrito para exportação, que tipo de tributação, quais vão ser os canais de distribuição. E a gente tem uma série de agências, empresas que fazem esse tipo de suporte e que oferecem até gratuitamente boa parte desse suporte. Então, o exemplo que a gente menciona ali é o Sebrae, que são parceiros nossos aí, nessa parte de exportação. A Apex Brasil também tem bastante conteúdo, bastante coisa legal sobre exportação, bastante dica, evento. E o último é Invest SP. O Invest SP é uma iniciativa do governo de São Paulo até o início do ano, até agora, na verdade até metade do ano. O investimento era para empresas que queriam entrar no mercado brasileiro, então eles orientavam essas empresas aqui no Brasil com questão de tributação, questão de localização. E agora, o Invest SP, agora na metade do ano, ele criou um segundo projeto dentro do mesmo órgão, que vão ser para empresas daqui de São Paulo que desejam exportar. Então, em breve vocês já vão conseguir ter orientação também do Invest SP nessa questão de como fazer a exportação e uma série de consultorias que eles prestam e orientações para as empresas nacionais que resolvem fazer essa exportação.
Esse é o último slide. Aqui a gente mostra a questão que eu comentei de abrir a conta, como funciona. Então você entra no site www.paypal.com.br. Lá tem a opção de criar uma conta pessoa física ou pessoa jurídica. E aí você consegue preencher e criar esse usuário e senha por lá. O e-mail que eu deixei é o comercial@paypal.com. Esse e-mail ele vai para uma célula gerenciada nossa lá do PayPal. Então, ao invés de cair numa central de atendimento, que acaba sendo mais difícil, por mais que eu sou suspeito de falar, mas a nossa central realmente é bastante diferenciada, as coisas são muito mais dinâmicas e menos burocráticas do que em geral. Mas esse e-mail ele vai direto para uma célula gerenciada. Vocês vão cair direto para um gerente. E lá dentro a gente vai só distribuir para ver exatamente com a área de quem cai com quem. Então vocês podem anotar esse e-mail aí, que é um bom canal, um bom contato interno do PayPal. Esse foi o último slide. Queria agradecer em nome do PayPal a atenção de vocês, a disponibilidade de estar aqui hoje. A gente está à disposição para qualquer dúvida. E agora a gente vai começar algumas perguntas, mas se de repente lembrar alguma pergunta assim que acabar, alguma pergunta amanhã, semana que vem, fica à vontade de entrar em contato com a gente e a gente esclarece para vocês. Legal, pessoal. Eu vou cortar o áudio aqui só um minutinho para mudar a tela, para explicar para o Renato como funciona. Um minutinho e a gente já começa a divulgar as perguntas. Bom, pessoal, então vamos começar aqui as perguntas. Vamos lá, nossa empresa de consultoria em importações e exportações, se temos uma conta no PayPal. O PayPal tem algum produto voltado especificamente para facilitar, seja da forma que for, os players do comércio exterior? Eu não entendi direito, Aldo. Eu não entendi se a ideia aqui seja algum produto que fale sobre o comércio exterior, porque assim, a gente é uma empresa de uma solução de pagamento. Então, quando você fala especificamente de pagamento, sim, como a gente mencionou lá no início, o PayPal hoje é o único intermediador que consegue fazer essa venda internacional. E o processo é super simples. Quando você faz essa venda, a pessoa efetua a compra com o cartão emitido fora do país, ela consegue fazer, esse valor cai você define em quais regiões você quer qual tipo de moeda, e o saldo cai na sua conta na moeda da venda, na moeda original, e ele é convertido para você tem a opção de optar por ele, entrou na sua conta, já é convertido, ou no momento que você vai fazer o saque, a retirada para sua conta bancária, fazer essa conversão. Eu não entendi exatamente ali a sua pergunta. Se eu não tiver respondido, por favor, pode fazer outra que eu complemento, tá? Tá, se você puder complementar aqui pra gente no chat, por favor. Ali está perguntando, na festa já está habilitado o checkout transparente? O checkout transparente é o que a gente comentou que foi lançado para o mercado no mês passado. Então, algumas empresas estão. Na festa ainda não, mas esse é um processo. Então, assim, algumas empresas hoje você já tem isso liberado, já é um produto de prateleira. E aí, na verdade, é só esse processo de integração, de implementação nas demais empresas. Mas hoje, quem tiver interesse já consegue fazer sim esse checkout transparente com a gente na hora da implementação.
Ayrton Ferreira. Igual ao Mercado Pago do PagSeguro, o PayPal tem alguma empresa de frete integrada? Não, Ayrton, a gente não tem. A gente tem alguns parceiros, mas não é integrado. A gente tem alguns parceiros que a gente indica por já conhecer a empresa, por ter boas referências, mas integrado não. Wagner Wilson. Eu tenho uma conta no PayPal e um e-commerce que aceita PayPal. Preciso traduzir a página do meu e-commerce para outro idioma? Na verdade, isso é uma escolha sua, tá, Wagner? Se você pode fazer isso sim. A gente tem casos, por exemplo, de empresas que optam por, no nacional, elas vendem de alguma outra forma e elas optam por ter um site só em inglês, onde só lá elas têm a ferramenta de e-commerce. Então, na verdade, é uma decisão sua. Se você quiser criar um site em inglês para todo mundo, se quiser criar um em inglês e um espanhol, isso fica a seu critério. A gente consegue sim integrar com o seu site, independente do idioma que ele tenha. Nailo, é possível manter os recursos em moeda estrangeira? Você recebe o valor na moeda que você estipulou. Então, por exemplo, você resolveu, como no caso de vocês, empresa brasileira para comprador brasileiro, existe uma regra do Banco Central de que você obrigatoriamente a moeda tem que ser real. Quando a gente fala para fora do país, você consegue definir em quais regiões você quer receber qual moeda. Ou você recebe dólar, por exemplo, para tudo, ou você fala, não, eu quero nos Estados Unidos dólar, na Europa eu quero euro, e aí você consegue, dentro daquelas 26 moedas, designar qual moeda você quer usar em cada região. Isso é tudo resolvido no momento da integração, da implementação. A gente tem uma equipe lá nossa que dá as orientações para o seu pessoal técnico, e eles podem orientar. Em relação a esses valores, eles caem na conta, eles aparecem no seu saldo PayPal na moeda original. Então, se você vendeu em euro, ele vai aparecer lá o valor X em euro no seu saldo PayPal. E aí você tem duas opções. Ou você faz a conversão já no momento da venda. Então, fez a venda, ele já converte automaticamente e o valor já fica em real. Ou você só faz a conversão no momento da retirada para sua conta bancária. Então, você faz, ele fica constando no seu saldo PayPal com a moeda original e no momento que você pedir esse valor para ir para sua conta, ele vem com o valor já convertido para real para sua conta bancária. Uma coisa que é legal mencionar, que no anterior eu acabei não falando, um dos grandes diferenciais do PayPal é a questão do pagamento em D+1. Então hoje, se você aceita cartão de crédito via um adquirente, são 30 dias para você receber esse valor. E aí você tem a opção de fazer antecipação de valor, de recebíveis, você paga uma taxa extra por isso. Os nossos concorrentes hoje, você tem aí 14 dias, 21 dias. No PayPal, a gente fala D+1, mas na verdade, para ter uma certa margem. Mas na verdade, isso é no momento que ele fez a venda. Então, você fez a venda, a pessoa fez o pagamento, você já consegue olhar isso no seu saldo PayPal e já aparece esse valor, já é disponível para você, inclusive, fazer o saque. Então, esse é um dos grandes diferenciais. Quando a gente falou de conversão de moeda e tudo, é relacionado, eu acabei lembrando. Vamos ver a próxima pergunta. Gaudêncio João Bezerra. As taxas cobradas pelo PayPal são muito altas, eu tenho como negociá-las? Gaudêncio, aqui é um pouco ligado com o que eu falei antes, tá? Você tem algumas configurações, a gente tem sempre que comparar, como a gente falava no colégio, né? Banana com banana, maçã com maçã. Quando você compara a taxa do PayPal nas mesmas condições que o concorrente, então, por exemplo, um pagamento em 30 dias, que é o que você recebe no adquirente, que é o que você recebe em alguns outros concorrentes, a taxa ela é bem equivalente. Quando a gente fala da taxa de tabela hoje do PayPal, ela é 4,99% mais 60 centavos. Isso quer dizer que você está pagando uma taxa para receber no mesmo momento. Então, o que está incluso nessa taxa? Os 3 serviços que a gente falou, a parte de adquirente, gateway e antifraude, está incluso também a antecipação.
que é essa antecipação de recebível que você negocia com o adquirente diretamente, para poder, basicamente isso o que é? Você receberia em 30 dias, você pede para eles depositarem esse valor no momento. Então eles fazem um desconto, trazem esse valor a valor presente e te cobram um valor por isso, te cobram uma taxa por isso, porque esse dinheiro ficaria lá para eles fazerem investimento durante 30 dias. Então o PayPal, na verdade, a gente já oferece para esse um dia. Você consegue sim fazer essa negociação de taxa, como por exemplo, você consegue, só de você mexer no prazo, você já consegue reduzir isso. Então, um exemplo é, se você for receber em 30 dias, essa taxa que em D mais 1 é R$ 4,99 mais 60 centavos, ela passa a ser R$ 3,95 mais 60 centavos. Então, você tem uma série de negociações, sim, que você consegue fazer, alterando, por um exemplo que eu dei foi o prazo. Mas você consegue adequar isso para ter uma redução, sim. Rafael, o PayPal tem um limite de valor que eu possa fazer por venda no exterior? Rafael, existe sim, mas a gente consegue uma autorização interna, dependendo do valor que você está falando, a gente consegue sim uma autorização interna onde a gente consegue liberar caso a caso, tá? Mas eu tenho, por exemplo, casos de pessoas que vendem esses distribuidores de jogos, são valores muito altos, coisas de $200 mil. E a gente tem muito caso de que não é restrito o valor, não tem essa limitação de valor. Então, existe uma restrição, mas ela, além de ser alta, caso você precise, além disso, a gente pede uma autorização interna e consegue, isso sendo aprovado, a gente consegue sim liberar um valor mais alto dependendo do seu negócio. Tá? O Rafael perguntou de novo, qual a taxa de câmbio que vocês utilizam na conversão para os clientes? Como que funciona isso? O PayPal ele atualiza 2 vezes ao dia, próximo a 11h30, meio-dia, e uma no final da tarde, a cotação do câmbio para fazer essas conversões. Então o PayPal tem uma série de empresas de câmbio que a gente faz essa cotação, a gente vê qual é a melhor cotação, e existe um acréscimo de 4,5% sobre o valor do câmbio. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma moeda hoje que está lá valendo R$3, você vai tirar 4,5% desse valor. Então ela ficaria, vamos dizer aí, 2,87. 2,87 por volta de 4%. Seria a cotação. O que, pela experiência que eu tenho no PayPal, até por cuidar dessa parte internacional, o que acontece é, quando você vai numa casa de câmbio, você vai num banco e pede uma cotação, eles também têm um valor que eles descontam, porque o funcionamento é bem parecido. Como a gente faz essa cotação, são mais de 1.000 casas de câmbio mundo, tá? Como acordo global. Quando a gente faz essas cotações, a gente acaba conseguindo um preço melhor do que quando você faz uma cotação com 3, 4 casas de câmbio ou com 3, 4 bancos locais. Então, essa taxa de 4,5, mesmo com essa taxa, você acaba tendo uma taxa igual, às vezes menor, às vezes maior, mas sempre uma taxa muito parecida com a taxa que o mercado está fazendo, exatamente porque a gente consulta uma base muito grande de casas de câmbio, de empresas de câmbio que a gente conseguir essa oferta melhor desse valor, entendeu? Lucas, quais são as taxas atuais para cartão no PayPal? Só quem paga, Lucas, é o vendedor, tá? O comprador ele não paga nada e, ao mesmo tempo, além disso, o vendedor ele não paga nada para retirar o valor. O valor que ele paga é o valor na transação. Então, a taxa hoje de tabela ela é 4,99% mais 60 centavos. Esse é para prazo de D mais 1, ou aquele prazo que a gente comentou que é no momento da venda, já cai para você esse valor, já fica disponível para você sacar. E a gente tem outros números. Um exemplo que eu dei aqui foi o de 30 dias, ele é 3,95% mais 60 centavos. Essas são as taxas de tabela, tá? Então, Nailo, o Nailo perguntou, há risco no recebível e caso positivo, quem assume o risco? A gente tem aquele programa de proteção ao comprador e ao vendedor. Então, se for um bem tangível, um bem que você consegue comprovar que você enviou, não pode ser, por exemplo, um bem online, um serviço online, onde você não consegue comprovar que foi prestado aquele serviço. Mas se você tem, por exemplo, um produto que você envia e aí tem um código de rastreamento, tem um comprovante de que você realmente enviou, o PayPal cobre o risco. Então, é o que a gente chama de
proteção ao vendedor e proteção ao comprador. O exemplo que eu dei aqui antes foi, se você vendeu um negócio e enviou, e a pessoa do outro lado fala que não recebeu, se você comprovar que foi enviado esse produto, o PayPal assume esse risco. Ele não desconta de você esse valor. Então, ele assume o valor dessa venda para você. O que acontece se isso começar a ficar muito recorrente, e a gente entender que isso, o estabelecimento está usando isso de má fé, a gente descredencia ele do PayPal. Então é assim que a gente consegue filtrar para que não haja também um abuso de falsos, o que a gente chama de falso chargeback, falsa fraude, né? Ou auto-fraude, às vezes, o estabelecimento faz a compra e ele mesmo cancela para receber. Então assim, a gente tem uma área bastante criteriosa que cuida dessa parte para que não haja essa questão de fraude, não inicialmente muito. Mas sim, a gente cobre o risco tanto do comprador quanto do vendedor no caso do tangível. Tá, vamos lá, Fernando. Essa taxa de tabela é interna ou para vendas no exterior também? Desculpa, Fernando, você tem razão. Como que funciona? A taxa que eu passei é a taxa de vendas internas. Para vendas no exterior, você precisa acrescentar 1%. Então, a taxa para D mais 1 são 4,99% mais 60 centavos. No caso, para o exterior, ela é 5,99% mais 60 centavos. No caso do exterior, para vendas para fora, você não consegue alterar esse prazo. Por regras de bancos lá fora, por regras de Banco Central, a gente só consegue fazer em D mais 1 ou internacional. O nacional a gente consegue fazer essa alteração de prazo quase que infinitamente. Se você falar, não, eu prefiro receber em 70 dias e ter uma taxa mais agressiva, a gente consegue fazer sim. Mas a taxa de tabela que eu comentei, ela é válida para o interno. O externo é só você somar 1%. Rafael, então, comprovando a entrega, qual produto pode ser vendido pelo PayPal sem riscos para o vendedor? Quando a gente fala de proteção, quando a gente fala daquela proteção ao vendedor, são bens tangíveis. No site você pode conseguir mais informações específicas, tá? Sobre qual é a definição de um bem tangível. Mas basicamente são produtos que você consegue comprovar que você enviou. Um exemplo, se você vai retirar um ingresso de show, a pessoa não assina nada, a pessoa não existe esse ingresso você retira na boca do guichê. Não existe uma comprovação de que realmente aquela pessoa retirou o ingresso, a gente não cobre. Isso a gente é considerado intangível. Quando a gente fala de tangível, são bens, por exemplo, a pessoa comprou no seu site uma televisão e você enviou. A pessoa comprou um chocolate no seu site e você enviou. E aí você tem como comprovar que você enviou aquele produto via... Um exemplo que eu estou dando aqui é rastreamento, mas lá no site você consegue detalhado quais são as provas de envio. E aí sim, nesses casos a gente cobre sim. O José Neto perguntou, o tempo para recebimento no exterior é também D mais 1? Sim. No Brasil, você pode variar esse prazo para poder ter uma alteração na taxa. Quando a gente fala de vendas para o exterior, de cartões emitidos fora do país, esse prazo ele é sempre D mais 1. Ele está sempre disponível no seu saldo PayPal em D mais 1. O que a gente tem que levar em consideração ali é que esse valor, quando ele é enviado para a sua conta PayPal, vou dividir em duas partes, tá? A primeira parte você fez a venda e isso aparece no seu saldo PayPal. Isso aí é instantâneo. Quando o que a gente chama de D mais 1, que foi o que eu comentei, para ter uma margem, caso ocorra algum problema, algum atraso, mas não é comum. O comum, em quase 99% das vezes, é que isso já cai no momento que fez a compra. E tem um segundo momento que é quando você faz o resgate do seu saldo PayPal para a sua conta bancária. Isso é prazo do banco. Então, esse prazo aqui, ele também geralmente é rápido, porque é uma operação de TED, mas ele pode levar até 3 dias úteis, segundo regra bancária. O normal é que na primeira perna, no momento da venda, para chegar no seu saldo PayPal, é no mesmo momento, e a segunda etapa de retirada do seu saldo PayPal para sua conta bancária é no dia seguinte. Mas os prazos são D mais 1 e D mais 3. Tá? Então, na pior das hipóteses, D mais 4
considerando que houve um problema no PayPal e atrasou, considerando que o banco teve um problema, D mais 4, esse valor está na sua conta bancária nas transações internacionais. Bom, pessoal, então deu o tempo certinho aqui, né? São 4 horas. Eu tentei liberar uma pergunta de cada pessoa, até algumas pessoas aí tiveram uma pergunta mais liberada por causa do tema mesmo. Estou deixando aí o contato do comercial, da área comercial do PayPal na tela. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença do Renato, né? Obrigada pela palestra. E só lembrando, pessoal, que esse e-mail que vocês acessaram, na semana que vem vocês já recebem a gravação da palestra junto com os slides. E também fica disponível no nosso blog, se vocês quiserem compartilhar com alguém, também dá para enviar o link aí para a pessoa assistir. Então, obrigada a todos e boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. E, como eu comentei, a gente está à disposição caso surja alguma dúvida. Eu espero que todos vocês trabalhem com o PayPal.